A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos falar aqui em Neemias, capítulo 9, o verso 38, o último versículo. Depois vamos para o 10, do 28 ao 33. O tema é: fidelidade a Deus é tudo. Mas só que muitas vezes confundimos fidelidade com normas. Fidelidade a Deus. Neemias 9:38 diz: por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene. As nossas autoridades, nossos levitas, nossos sacerdotes vão assiná-lo. Que acordo foi esse? A gente vai ver o acordo que eles fizeram. Você assinar um acordo para dar o melhor a Deus, está errado não. Mas o nosso coração, o nosso caráter é o melhor acordo. O nosso andar, o nosso deitar, quando o pastor, quando liderança da igreja não vê a gente, mas aquele lá de cima vê. Esse é o maior acordo. É a transformação de vida de dentro para fora. O tema que eu coloquei foi fidelidade a Deus é tudo. É quando a liderança e o pastor não te vê, que você está no shopping, que você está no cinema, você está distante, está num passeio. Esse sacrifício é caráter. Esse sacrifício é transformação de dentro para fora. Eles fizeram um documento solene, que a gente vai ver o qual não estava errado. Mas tem pessoas que se pegam nas vestes, aí bota aquela roupa bem comprida, bota um rosto lavado, não coloca maquiagem nenhuma, não coloca um brinco. Existe igreja que tem regras, principalmente para os líderes. Está errado, não. A Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei. Agora, entendendo que aquilo não leva para o céu. Aquilo são doutrinas. Não vamos escandalizar o nome de Cristo andando de qualquer jeito, de jeito nenhum. Mas a gente tem que ter a maior transformação, é de dentro para fora. É quando ninguém nos vê, mas que tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus, vendo tudo. A transformação maior é essa. Quantas vezes eu já vi pessoas dizer: eu não gosto de trabalhar com crente, dono de empresa. Crente mente, crente chega atrasado, crente enrola, crente compra e não paga. Isso é transformação. Aí você faz todo tipo de sacrifício, volta, paga a cultiação de graça e continua a mesma pessoa de antigamente. Irmão, isso não é sacrifício. Isso não é servir a Deus com dignidade. Neemias 10, do 28 ao 33. Nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que obedecem à lei de Deus, se conservaram separados dos estrangeiros que viviam na nossa terra. Nós, junto com a nossa esposa e todos os nossos filhos, que já tinham idade para entender. Veja que eles se separaram dos estrangeiros, né? E fizeram uma lei ali para obedecer ao Senhor. Mas a gente, quando vai lendo esse Antigo Testamento, vai lá para Jeremias, a gente vê o quanto o povo desobedeceu, não escutou o profeta, o quanto Jeremias chorou, né? Se indignou por aquele povo. Porque é muito fácil você cumprir umas leis, mas o mais sério que é transformação de vida não querer. Isso não é sacrifício. Fazemos por meio deste acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa: nós viveremos de acordo com a lei de Deus que Ele nos deu por meio de seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo que o Senhor nosso Deus nos mandar e cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. Se quebrarmos esta promessa, seremos amaldiçoados. Algo forte, né? A Bíblia diz que a boca tem poder de abençoar e amaldiçoar. Mas o acordo deles era muito forte com coisas da vida, materiais. Nosso maior acordo é com nossa vida. Deus viu que sacrifício não levava o povo para o céu. Mandou Jesus. A Bíblia diz que pelas pisaduras dele fomos sarados. Pisadura de dor e de humilhação. Aí a gente só vai
cumprir a lei, a gente só vai fazer esse sacrifício que eu vou ler agora e está tudo certo. Negativo. Nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casarem com nossos filhos. É fato que julgo desigual tem consequência. Eu digo isso por experiência própria. A gente só pode casar com uma pessoa assim se for do Senhor. O bom é você casar com pessoas que andam na lei do Senhor igual a você, porque você não vai ter consequência. Se os pais te deu esse conselho, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Se estrangeiros trouxerem trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Todo 7º ano não colheremos o que a terra produz e perdoaremos todas as dívidas. Veja que aí eram acordos do dia a dia, né? Tudo bem. Fez esse acordo diante de Deus, honre. Está errado não. A Bíblia diz, não faça sacrifício de tolo. Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Hoje é o que? Dizimar, ofertar na casa do Senhor. Está certíssimo. Isso é uma lei do Senhor, né? E Deus só tem a nos abençoar. Eles fizeram esse acordo. Veja que eles davam prata, ouro, valores altíssimos. Aí tem gente que diz assim, a casa de Deus não precisa de dinheiro. Precisa. Tem algo, tem compromissos. Ah, mas eu dei e foi desviado para outro lugar. Faça a sua parte. Se tiver de errado, quem vai cobrar é o Senhor. Para o serviço de adoração no templo, daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos a Deus, a oferta diária de trigo e de cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias como sacrifício, as ofertas sagradas para o sábado, para a festa da lua nova e para as outras festas, as outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel, qualquer outra coisa que for necessária para o templo. Veja que eles fizeram acordos para honrar o templo, né? De todas as formas, para pagar e para ofertar animais para sacrifício de pecado. Só que Deus lá do céu viu que isso não levava as pessoas para o céu. Por quê? Porque eles faziam esse sacrifício, eles matavam animais e daqui a pouco estavam pecando. E Deus não tem compromisso com quem faz barganha com ele. Não é verdade? Nós temos que ter compromisso com Deus, com nossa vida. Porque ele deu a vida do seu filho para nos salvar. Foi com as suas pisaduras de dores que nós fomos sarados. A gente tem que entender esse detalhe que é muito forte. Aí só cumprir a lei, dizimar, ofertar, trabalhar na obra, já estou salvo. Não é bem assim não, irmão. Porque se fosse assim, Deus não teria mandado Jesus. Mas ele viu que essas ofertas, todas essas leis que eles faziam, não era suficiente. Porque daqui a pouco eles estavam fazendo barganha com Deus. Daqui a pouco eles estavam pecando. Daqui a pouco eles estavam adorando deuses estranhos. Daqui a pouco eles estavam se prostituindo. Isso não é servir a Deus. Isso não é lei. Então o Senhor quer o quê? O Senhor quer... aqui em Samuel, 1 Samuel 15, 22, Samuel disse a Saul, Deus ia receber sacrifício, mais do que obediência, né? Por quê? Porque Saul não obedeceu a Deus, simplesmente matou animais para sacrificar, onde só quem poderia fazer isso era quem? Era o sacerdote. Então Samuel disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Temos que obedecer com nossa vida, com nosso caráter. Temos que dar testemunho para as pessoas verem a diferença em servir ao Senhor. Aqui, em Salmo 51, verso 17, olha o que Davi diz depois que pecou. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitas um coração humilde e arrependido. Se arrepender do pecado, ter humildade, andar com dignidade,
de transformação de vida. Isso é fidelidade a Deus. Que eu e você aprenda com isso, com a palavra, a ser transformado de dentro para fora, não fazendo barganha com Deus, achando que só cumprir a lei, dar ofertas, dar dízimo e até jejuar é bênção, mas é bênção quando a gente faz isso com responsabilidade, com uma vida transformada para Deus, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Como templo e morada do Espírito Santo pecando, se prostituindo, mentindo, enganando, chegando atrasado, não cumprindo o acordo que você tem como funcionário. Aí diz, não, eu sou servo de Deus. E quem está lhe vendo, que quer ver você um exemplo para ir para a casa de Deus, sua família, como é que fica isso? Se esse sacrifício todo fosse importante, Deus não teria mandado Jesus para sofrer por mim e por você. Quando você vai ler os mandamentos lá no monte, quando Jesus prega no monte, a gente vai ver que foi um mandamento santo, sério. Não foi fazer barganhas com Deus. Então, fidelidade a Deus é tudo, mas é o nosso dia a dia. E a gente tem que vigiar com isso. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.